Ale! Aê! Tá me Acho que ouvindo? agora foi, hein? E aí, me Pô, escuta? Me enxerga? Tudo certo? tudo bem. Pô, apareceu uma mensagem aqui, Sasha não pode participar. Eu fiquei preocupado. Mas A agora tá tudo conexão acho que está um certo. pouquinho estável. Vamos torcer que a coisa estabilize aí para a gente poder fazer numa boa. Já passamos por perrengue bem pior. Com certeza. E aí, meu, como é que tá? Então, cara, tudo certo. Trabalhando bastante, se virando nesse momento maluco aí que a gente está, né? E tenho a sensação que a cada dia que vai passando a gente vai ficando um pouquinho mais otimista. Fica aquela sensação de que o pior vai ficando para trás, né? E tentando me desligar um pouco das notícias, porque a gente vê cada coisa aí, né? Então, tentando focar nos projetos da carreira, produzir conteúdo para a galera, produzir música, arte, que a gente faz de melhor, né? Massa. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer, né, a tua disponibilidade aí. E eu, que nem eu falei semana passada, a gente às vezes se encontra, até conversa, fala de outras coisas, né? Mas a gente fala de música, fala de marca de instrumento, fala de músico, mas nós que somos professores, a gente fala pouco sobre educação musical, né? E aí, então, tive a ideia de fazer essas lives aí, da gente bater esse papo sobre educação musical, sobre a nossa carreira também de professor, né? A gente fala bastante de músico, quando somos músicos, e acredito que tu também quis ser músico antes de ser professor, né? E a gente acaba virando professor e às vezes esquece de falar um pouco sobre isso. E eu faço anotações aqui, né? A minha primeira, que eu queria que tu contasse, assim, falasse um pouquinho, é sobre o começo, assim, cara. Primeiro, o teu começo como professor, assim, tu lembra do primeiro aluno, a primeira aula? Como que foi? Eu sei que tu começou bem cedo, eu acho que isso seria legal também, né, da gente abordar, porque eu sou pouca coisa mais velho que tu, mas eu acho que talvez tu dá aula há mais tempo, porque eu comecei a dar aula meio tarde já, e então talvez a gente também possa pensar nisso, né, que tu foi um cara que começou bem cedo, então consequentemente começou a dar aula bem cedo, assim, como é que foi esse início, assim? Perfeito. Ah, legal, Léo. Bom, primeiro, quero eu também agradecer pelo convite, uma honra para mim estar trocando essa ideia. Como tu disse, a gente sempre se encontra, conversa sobre várias coisas e acho super pertinente a gente falar sobre educação musical, porque entre os músicos como um todo é um tema que fica meio de lado, né? Porque é engraçado, a gente foca sempre muito na carreira, na arte, e a gente troca muito pouca ideia sobre metodologia, sobre, enfim, sobre o ensino musical como um todo. Então, realmente muito legal a proposta. E, cara, eu comecei a dar aula realmente muito novo. Como é que foi o processo? Eu comecei a tocar lá pelos meus 12 anos, e aí, desde muito novo, eu comecei a estudar bastante. Eu era um cara que praticava muito instrumento, já tinha uma dedicação, sabia que eu queria levar a guitarra e a música bastante a sério. E eu lembro como foi muito por acaso. Eu tinha ido numa festinha com os colegas meus do colégio, assim, acho que eu tinha lá pelos meus 14 anos. E na volta, meu pai foi me buscar e a gente acabou dando carona para um colega lá, um brother que também tocava guitarra, ele estava estudando, estava começando também. E aí a gente conversando, eu fui bem cara de pau e larguei assim no carro mesmo. Falei, ó, cara, pô, eu já tô fazendo aula um pouco mais de tempo que tu, eu acho que já devo ter alguma coisa que eu posso te ensinar. Travou legal. Deu uma travadinha, não sei onde que parou.
Parou quando tu falou assim, eu acho que tem alguma coisa que eu posso te ensinar. Perfeito, perfeito. E aí ele topou, ele já tinha um professor na época, mas ele topou fazer as aulas comigo e a gente começou meio que na brincadeira, eu não sabia muito como é que eu ia conduzir aquele processo, mas era essa a ideia. Eu pensava, não, de repente eu estou um pouquinho à frente dele e aí eu vou começar a ensinar aquilo que eu estou aprendendo até com uma forma de eu revisar e fixar melhor os conteúdos. Então era super legal, porque eu parava, organizava, via o que eu já tinha estudado, via até onde eu tinha chegado ali, e eu pensava, não, a partir daqui, então, vamos ver como é que a gente pode contribuir para que ele também possa evoluir mais rápido. Eu lembro que quando a gente começou, eu nem não tive assim aquela preocupação de cobrar um valor, foi uma coisa meio na parceria, mas logo a gente passou assim dessa coisa da amizade, de fazer um encontro para tocar uma guitarra, para ensinar alguma coisa, logo a gente passou disso para uma mensalidadezinha, uma coisa pequena, nem lembro exatamente quanto eu cobrava, mas é que foi muito legal, porque como alguém que estava começando uma trajetória na música, uma carreira, eu me marcou muito uma situação que eu tinha ido no shopping, tinha Virtual Music, e tinha um DVD que eu queria muito. Eu lembro de pedir pro meu pai, e aí ele falou, não vou te dar esse DVD. Eu lembro que eram cento e poucos reais, tipo, há mais de 10 anos atrás, era caríssimo. Ele falou, não, esquece, não vai ganhar isso aqui. Só que aí eu já estava com uns 2, 3 aluninhos, assim, que eu fui trocando ideia com alguns colegas, né, com alguns parceiros que eu sabia que tocavam. E aí eu já estava cobrando lá, sei lá, uns 30, 40 reais para dar aula para essa gurizada. Eu estava encarando mais esse processo como um aprendizado para mim do que qualquer outra coisa, né? Só que aí eu já vi que eu podia chegar lá e negociar com meu pai. Falei, não, ó, tô com tantos alunos, tu compra o DVD para mim agora, e conforme eu for recebendo a grana das aulas, eu vou, né, vou te ressarcir aí para eu poder ter o DVD que eu tanto queria. Aí ele me olhou diferente e topou, né? Então eu comprei o DVD que eu queria e aí foi uma coisa que eu aprendi, foi muito interessante também, que eu falei, não, se eu quiser construir uma carreira na música, até que de repente as coisas possam ir andando, eu possa ter outras fontes de renda, a aula pode me ajudar nesse sentido. Foi uma coisa que eu vi ali desde muito novo. Só que aí acabou no processo que eu me apaixonei pelo fato de dar aula, por tu ver um aluno evoluindo, dividir conhecimento. Eu acho que ensinar também é uma forma da gente aprender pra caramba, né? E aí eu posso dizer que eu gosto mesmo de ser professor, eu não sou um músico que dá aula. Eu me considero também, né, da mesma forma que eu me considero um músico, um artista, eu me considero tanto quanto ou mais, né, um professor. Gosto muito, muito, muito de ensinar. Massa. Sabe que eu tenho uma história parecida assim com o meu velho, que é a primeira batera, né? Primeira batera que eu queria comprar, a primeira bateria, assim. E ele falou, cara, beleza, eu te dou o maior apoio, assim, só não te dou grana, porque não tenho grana, assim, essa grana é assim, quero uma batera, sabe? E aí, claro, na época eu trabalhava ainda, trabalhava numa outra área e tal, mas, assim, os meus primeiros 6 salários foi nesse sistema também, assim, né? Ele foi lá, comprou a batera e eu mensalmente ia pagando ele, né? E foi uma experiência massa e aconteceu a mesma coisa, assim, né? Ele começou a olhar diferente para isso, né? E a partir disso, nossa, acho que foi um dos maiores apoios que eu tive na vida, assim, foi do meu velho e da minha mãe, né? Que são os caras que... Isso acontece, eu acho que em quase todos os músicos, assim, professores, né? Que o cara, os pais acabam apoiando e é essencial, assim. Mas, falando dos velhos, eu queria te perguntar sobre professores, assim, tu lembra eu falei isso semana passada e depois depois refleti, mas eu mantenho a minha decisão. Eu tive professores que me inspiraram muito quando eu estava começando a tocar, mas que hoje não me inspiram mais. E eu acho que isso faz parte do processo, porque as coisas mudam, a gente muda, né? E aquilo foi uma inspiração necessária para aquele momento, e hoje ela já não causa mais a mesma inspiração. Hoje, eu passei por outros professores que me inspiraram. Mas tu teve, assim, um professor que te inspirou lá no começo, assim, que tu tinha aula e tu dizia assim, que massa, velho, eu quero ter uma linha, assim, quando eu for dar aula, eu quero dar aula nessa onda, ou quando tu começou a dar aula, tu lembrava daquilo. Então, assim, um professor que te inspirou
não como músico, mas mais como professor, assim, rolou? Teve alguém, assim, que tu lembra com carinho, assim, dessa inspiração de dar aula? Legal, legal, cara. Então, olha, eu acho que todos os professores, né, de alguma forma ou de outra, foram especiais, assim, porque a gente acaba pegando uma bagagem muito, muito legal. E essa questão de tu dividir, eu acho que, inclusive, é importante para os músicos terem essa experiência com vários professores, porque de cada um tu vai aprender alguma coisa diferente, né? Cada um tem uma visão, isso é super legal. Mas se eu tivesse que dizer um nome, com certeza seria o Christian Rigon, porque ele foi o meu primeiro professor, assim, quando eu realmente comecei a estudar. Era muito inspirador a forma dele de dar aula, a forma que ele enxergava a guitarra, era uma coisa, assim, muito apaixonante. Então, eu sentia que a gente estava junto ali pelo aquele objetivo de evoluir, né? Eu estava naquela onda de tocar mais rápido, ele sempre curtia isso. Era um professor que conhecia as referências que eu gostava, assim, então... foi muito inspirador e também não tem como deixar de mencionar, né, que eu tinha esses meus alunos em casa, mas lá pelos meus 15 para 16 anos, ele falou, não, ó, a gente vai abrir uma escola, eu vejo o quanto tu te dedica, o quanto tu faz as coisas acontecer e eu quero que tu faça parte dessa escola. Assim, então, para mim, isso foi um divisor de águas muito grande na minha carreira, porque aquilo mostrou que, ó, eu acho que, né, eu tô talvez indo num caminho que as portas vão se abrir, que as coisas vão acontecer. Eu lembro muito bem de um professor que eu tive de Music Business lá em Los Angeles. Ele falou uma frase que me marcou muito. Ele falou assim, a gente primeiro tem que se ajudar para a gente chamar a atenção das pessoas que podem nos ajudar, né? Então acho que foi um pouquinho isso. Como eu era um aluno muito dedicado, estava sempre estudando, o Christian via que eu tinha bandas e tal, aí acabei indo para essa escola, né? No caso Alegro, fiquei lá por 10 anos e hoje somos sócios, né? Da Overdrive. Então, foi todo um processo, eu acho que de todos os professores, se tivesse que dizer um que foi realmente um divisor de águas, com certeza o Cris. Mas, sabe que o Cris foi meu professor também, né? Meu único professor de guitarra que eu tive nesse meu devaneio aí de tocar guitarra, e realmente eu assino embaixo, assim, fazer aula com o Cris é um troço bem, bem apaixonante mesmo, assim, é um professor bem... e foi uma experiência bacana, porque eu estava fazendo aula de um outro instrumento, que não era o meu, de ofício, assim, um instrumento que... E eu me coloquei de novo na condição de aluno, quando eu fiz... O Christian foi meu último professor, assim, né? E foi muito massa, assim, foi uma experiência bem gratificante, realmente, com o Cris, assim. A gente é muito amigo, né, cara? A gente toca junto há um tempão, assim, também. E ali se estabeleceu entre a gente uma outra relação, que era de professor e aluno, e foi demais, assim. E, claro, esse meu surto guitarrístico aí foi legal, assim, mas ele precisou acabar porque estava se tornando um monstro que eu não ia conseguir alimentar direito, né? Mas foi muito massa. Cara, tu falou aí de Los Angeles, então um assunto que eu estou abordando assim com os profs é a questão da formação, né? Legal. E quando a gente fala em formação, tem às vezes a gente pensa na formação acadêmica, né? Na acadêmica do sentido da universidade, do diploma, e que a minha formação, na verdade, é em educação física, né? E depois eu fiz a especialização em música, mas eu fiz porque eu tinha uma necessidade, assim, de me sentir seguro, uma segurança acadêmica, assim, cara, hoje eu dou aula, assim, eu tenho segurança daquilo porque eu me sinto bem, eu tive um respaldo, assim, um background da academia, mas também a gente faz muito cursos, né, curso que a gente chama de extensão, muita oficina, né, muita coisa que são, assim, enriquecedores demais, assim, também. Eu, ultimamente, ando meio preguiçoso com esses cursos, assim, acho que eu tô meio uma esfrega, um pouco, assim, fiz demais, mas a gente, né, como que tu foi para Los Angeles, foi estudar lá, e eu queria, então, que tu falasse um pouco, assim, cara, dessa experiência que deve ter sido, nossa, deve ter sido demais, né, cara, e como que foi isso, assim, e essas coisas que tu viu por lá, não dá para tu contar tudo, cara, mas
Fala para nós assim como é que foi essa experiência de estudar num lugar, numa outra plataforma, nos Estados Unidos, num lugar especializado naquilo que tu foi ver. Então, como é que foi assim essa? Olha, ali dá um salve pro George ali, meu aluno que está marcando presença. Claro, né? Dá Outra coisa, aqui pra... deixa eu te interromper. Eu fiz hoje um boxzinho lá das perguntas, vieram algumas perguntas, eu vou deixar mais para o final, mas se alguém quiser mandar alguma aqui, ao vivo aqui, depois a gente responde também. A gente não, tu, né? Mas como é que foi esse rolê em LA aí, cara? Legal, cara, legal. Então, primeiro, falar um pouquinho sobre essa questão da formação. Eu acho que é sim legal, tem muitas instituições sérias, né, instituições legais, acho que formações em diferentes áreas sempre colaboram, né, soma. Tem essa questão da segurança. Eu mesmo, quando estava saindo do colégio, estava naquela dúvida assim, tá, eu vou ser músico, será que eu vou fazer uma faculdade, não vou fazer? E por incrível que pareça, talvez não, né, seja meio difícil de associar, mas a minha opção, se eu fosse fazer uma faculdade, naquela época ia ser psicologia, hein? Era o que eu estava mais inclinado a fazer. Mas aí eu tinha aprovado o Financiarte para gravar meu primeiro disco, estava começando a levar mais sério essa coisa de dar aula, e aí a carreira foi me puxando, então, e assim, eu sempre tive essa paixão por estudar. Eu sempre quis estudar muito, por aprender, por absorver coisas novas, então apesar de não ter uma formação né, de alguma instituição mais como uma universidade, uma coisa assim, a bagagem, né, hoje o conhecimento do mundo, ele está na internet, se a gente tem uma boa vontade de aprender, né, então não vejo como uma necessidade, vejo como uma coisa, uma opção, eu acho que é muito mais também o aluno que faz a experiência, né, acho que é um tema também bastante interessante, assim. E quando eu estava lá, saindo do colégio, eu tinha essa coisa, ou eu vou fazer psicologia, mas o meu grande sonho era ir para o EMAI. Era ir lá para Los Angeles, porque eu já tinha visto que alguns ídolos, sei lá, Paul Gilbert, vários caras, tinha o Rafael Moreira, que é um guitarrista brasileiro, que deu super certo, acompanhou várias cantoras lá no mainstream, nos Estados Unidos e tal. A galera ia para lá, era meio que um caminho natural, assim, parecia, né? Eu via quem tá levando a música a sério, os caras que estão acontecendo estão indo para lá. Mas também a questão financeira foi totalmente inviável, né? O dólar, mesmo anos atrás, era um valor absurdo, assim, que infelizmente não tinha condições de ir para lá. E eu estava juntando a grana já com esse meu trabalho, comecei a dar aula muito cedo, chegou o ponto que ou eu tinha grana para comprar um carro, ou eu tinha um quarto da grana para ir para Los Angeles, né? Então, pô, fazendo 18 anos ali, fazendo tudo a pé, fazendo gig em Farroupilha e meu pai tendo que me buscar na madruga, assim, ficou muito difícil, né? Eu falei, não, preciso dar uma investida na minha carreira aqui primeiro. E aí eu acabei postergando esse sonho. Então, só que eu nunca desisti dele, né? Eu segui batalhando, mais ou menos uns 10 anos aí me organizando, planejando, sempre tinha aquela coisa, ano que vem eu vou, ano que vem eu vou. E aí eu fui segurando até que eu tinha condições financeiras de bancar, e aí pude realizar um sonho. Mesmo que por um período curto, né? Eu passei 3 meses lá, mas eu encontrei um programa que servia exatamente o que eu queria, era um programa que se chamava Mais Select. Ou seja, eu podia escolher as minhas cadeiras, era tudo eletiva, né? Eu chegava lá, fazia um nivelamento, e a partir desse nivelamento eu podia escolher algumas opções lá de aulas. E, cara, foi uma experiência sensacional, uma experiência que eu recomendo que todo mundo que puder vivenciar, né, de estudar fora, de morar sozinho, de ter que se virar com outro idioma, de ter que se virar com tudo. E assim foi uma situação também que eu queria me reapaixonar pela guitarra. Não que eu não tivesse mais apaixonado pela guitarra, mas assim, no dia a dia, aquela coisa de tu trabalhar tanto com isso, tu ter que tirar músicas X para projetos X, tu ter que estar sempre, né? Falei, não, pera, eu preciso ficar um tempo aqui, eu e minha guitarra, com a minha única preocupação sendo essa. Então, assim, conhecer uma instituição de ensino como o EMAI, poder ter essa experiência de estar lá, ir na NEM, que é uma das maiores feiras de música do mundo, né? Encontrar vários ídolos, e assim, o conteúdo, o nível dos professores também é absurdo, tu ter pessoas de todas as partes do mundo lá, com o mesmo objetivo, né, de aprender música. Foi uma surpresa, nem todo mundo lá 100% focado, como eu tinha idealizado na minha cabeça, né? Imaginei um negócio meio whiplash, assim, sabe? Aquela coisa, nossa, a barra lá em cima. Na verdade, não, tem de tudo, né? Tem gente que tá lá levando a sério, que é o sonho de uma vida, né? Tipo, eu tava lá. Mas também tem cara que ainda tá decidindo se vai ser músico, se não vai. Então, volto a dizer aquilo que eu falei antes, que muitas vezes o aluno, né, pode fazer o professor, ou pode fazer
a experiência como um todo fazer valer a pena, né? Então, eu fui lá com uma mentalidade muito de esponja, assim. Eu falei, não, eu quero absorver não só como guitarrista, mas também como professor. Então, como é que é a metodologia dos caras, né? Tinha professores fantásticos que colocavam a régua lá em cima, quando eles percebiam o interesse do aluno, né? Então, pude absorver muita coisa legal. E aí entra aquela mesma questão que eu estava falando no início da minha resposta. Eu acho que hoje todo o conhecimento do mundo está disponível na internet. Assim, se fosse só pelo conteúdo em si, eu não sei se eu recomendaria alguém fazer o investimento que é de ir para lá, pagar as coisas em dólar, no meu caso, ficar 3 meses sem trabalhar. É muito difícil quem vai para lá poder trabalhar por causa da questão de visto, né? Então, são meses ali, um período que vai estar investindo. Então, pelo conteúdo em si, não sei se é assim fundamental ir. Mas pela experiência, tu lidar com outros músicos, teu prática de banda, workshop, eu vi workshop do Frank Gambale, do Scott Henderson, Miles Kennedy, é um negócio de explodir a cabeça mesmo, assim. Na mesma semana, tu vê 2 workshops desse nível, aí tu vai na NAMM e, bom, eu esbarrei no Ozzy na rua, né, indo pra aula. É uns negócios, umas coisas surreais, assim, um mundo que a gente não sabe que existe, né. E se tu me permite estender um pouquinho nesse assunto, também acho legal dividir uma questão, assim, que tem um pouquinho daquele sonho, né, de, não, Los Angeles, né, e eu acho que hoje, com a internet, as coisas democratizaram demais. Tu pode fazer as coisas acontecer de qualquer lugar do mundo. Perdi um pouquinho dessa ilusão que eu tinha. Não que eu tenha ido assim com a ideia de ficar lá, nada disso. Mas tinha um pouquinho dessa, não, vamos ver como é que é, né? Porque todo mundo fala daqui, como se todo músico tem que vir para cá. Eu acho que é um lugar, sim, fantástico. Tem muita coisa legal, tem muita oportunidade. Se pintar uma gig e tu tiver lá, tuas chances de conseguir, né? Enfim, de conseguir uma gig legal, coisa grande, sair em turnê com artista mainstream, não vai acontecer aqui, né? É muito difícil. Lá as suas chances aumentam. Mas trocando ideia com professores de lá, músicos de alto nível, assim, absurdo, os caras ganhavam um cachê parecido com o que a gente ganha aqui, só que em dólar. E o custo de vida lá não é barato, né? Aluguel, essas coisas. Claro, vai comprar um celular lá por, sei lá, 2, 3 shows, tu compra o último celular né, enfim, o iPhone, o Samsung, não sei o que. Aqui tem que fazer, sei lá, uns 10, 20 shows aí, dependendo do cachê, né, para conseguir, enfim. Mas eu perdi um pouquinho dessa ilusão, sabe? Eu vi que, cara, pra gente ser músico, pra gente sobreviver disso, a gente tem que ser criativo, a gente tem que se virar, né? A gente tem que criar situações muito mais do que esperar que elas venham até nós. A gente tem que estar marcando presença, a gente tem que estar gerando valor, né? Tem que estar gerando coisas legais. Assim, foi um aprendizado bem importante de ter ido para lá. Mas, na verdade, cara, tem que trabalhar. Tu vai, se quiser ir para lá, não existe. Tem aqueles, às vezes a pessoa quer o pulo do gato, né? Eu vou para um lugar e lá vai acontecer. E, cara, vai acontecer se tu ralar o mesmo tanto que tu rala aqui, sabe? E não é nenhuma garantia, né, cara? A garantia é que tu vai ter que trabalhar bastante onde for, né? E nesse negócio que tu falou, eu sou muito assim também, né? A gente faz esses cursos, essas aulas, e eu vou com essa mentalidade de esponja também, né? Cara, vim aqui, vou ouvir o que o cara tem para me dizer, vou aproveitar o que eu acho, o que eu não acho, vou refletir, né? E eu tive uma experiência legal em Curitiba, a gente tem oficina de música em Curitiba, né? Eu já fui algumas vezes lá. Eu fui fazer aula com o Renato, que é foi percussionista do Circo de Solé, um percussionista hoje residente ele mora na Bélgica e tal. E era um método de leitura, eu sempre fui meio encanado com a minha leitura rítmica, assim, né? A gente que tem uma formação meio jaguar, às vezes, né? Vai fazendo as coisas meio atropelado, vou fazer um curso de leitura. E, cara, era assim, ó. Tinha as coisas para ler e a velocidade que tinha que ler, e quem não conseguia ia para a sala do lado, sabe? E no primeiro dia, cara, eu disse assim, que maluquice, né? Olha isso, que professor é esse, que didática é essa, que o cara exclui o aluno e tal, não sei o quê, né? Tá, eu fiquei com aquilo na cabeça e no outro dia eu acordei, eu fui para aula mais cedo, assim, quer saber, cara, eu vou ficar estudando aqui, isso aqui, porque eu não vou trocar de sala, entendeu?
E aí, todo dia de manhã eu ia mais cedo, cara, e ficava lá estudando, porque eu não queria trocar de sala. E aí, no final, isso fez mais sentido, sabe? Que diz assim, ó, cara, trocar de sala não era uma punição, ou não estava excluindo ninguém. Trocar de sala, ele estava mexendo no teu brio ali, porque é o seguinte, cara, se tu quiser trocar de sala, você troca, você fica aí lendo, fingindo que tá lendo, fingindo que tá aprendendo, e aí tu vai ter que trocar de sala, e se tu não quiser trocar de sala, se tu quer ficar aqui, cara, tu vai ter que ler. Então, tipo assim, eu fui lá para fazer a aula dele era assim, e aí tu entra na brincadeira, sabe? Foi super valioso, assim, né? Eu não troquei de sala fiquei na mesma sala né? Não foi fácil, mas eu fiquei na mesma sala. Pegando um então, gancho. Perdão, te interrompi. Pode concluir. Manda ver. Não, eu ia pegar um gancho nisso que tu falou, porque eu tive duas situações parecidas, assim, lá no EMAI. Eu lembro que a minha primeira aula, quando eu cheguei lá, era a minha private lesson, né? Eu tinha um professor que ia ser meu professor particular, e eu ia ter uma aula como se fosse uma aula particular que a gente tem aqui, 1 a 1, né, e tal. E eu cheguei, primeira aula, ele me olhou e perguntou: tu conhece o braço da guitarra? Sabe as notas? Eu falei: sim. Cara, na hora ele já me perguntou umas notas, assim, deu uma embaralhada, deu uma enosada, e aí ele falou: não, tu não sabe. Tipo, na primeira aula, né, eu já pensando: o que eu tô fazendo aqui, né? Já foi um susto, assim. Aí ele me passou um exercício, tá, já me assustou um pouco ali, beleza. Aí ele pediu: tu conhece o Caged, que é o Caged que a gente fala aqui, né, o sistema. Falei: olha, já ouvi falar e tal. Bom, aqui no EMAI toda a metodologia é baseada no Caged. Então, assim, na primeira aula eu tomei um sopetão, assim, que eu falei: cara, isso aqui não é brincadeira. E eu comecei a estudar de um jeito para entender isso, para que eu pudesse acompanhar as aulas, né? Foi mais ou menos isso que você falou, assim, às vezes é legal no processo didático, né? Claro que o professor ele tem que sentir muito o aluno, né? Tem alunos que têm perfis. Eu, como aluno, eu adoro esse tipo de desafio. Eu sou movido pelo desafio, assim, pela coisa: ah, isso aqui tu não vai conseguir. Ah, não, sabe? Pera aí. Vou conseguir, vai ver, sabe? Então, é uma técnica didática muito interessante e eu passei por uma experiência parecida lá, assim, porque eu falei: ah, não, também não vou regredir. Tinha aula de técnica 2 que eu entrei. Eu falei: ah, não quero que me passem para técnica 1, não, sabe? Aquela coisa. Então, isso motiva e é uma técnica bem legal. Para mim, funciona super bem. Massa. Cara, então a gente está falando a gente falou sobre essa formação, sobre ter essa ida aí para Los Angeles, né, que foi bacanaça. E agora eu queria te pedir sobre a escola, né? Tu tem aí a Overdrive, tu e o Cris são sócios, assim. Vocês, que nem eu, também são. Eu digo assim, eu sou egresso lá da Allegro, né? Eu era prof lá. E aí eu saí de lá e vim para cá, abri a minha escola, vim fazer o meu trabalho sozinho, né? E isso é uma coisa que eu penso, assim, porque tem os prós e tem os contras, assim. Quando eu trabalho sozinho, tem várias coisas que eu acho massa, assim, tipo, é tudo eu, né? Então, eu que faço contabilidade, eu que faço não sei o quê, eu que faço cuido da grana, eu que mexo nas redes sociais. Tem uma pessoa, claro, que faz as artes ali, que eu não tenho toda essa habilidade, né? Então, e a gente também tem que dar uma mexida na teia, né? Chamar mais gente, que nem tu falou antes, né? Para trabalhar com a gente. Mas, então, é tudo eu. Mas eu sinto falta, às vezes, de no meio da tarde a gente ir ali na rodoviária, ali no bar, como é que era? No bar da Teca, e tomar um café, comer um pastel e conversar, entendeu? Então essas coisas já não tem mais porque eu estou sozinho aqui. Então eu converso com os meus alunos quando eles estão aí para aula, né? E a gente também, me parece que quando a gente faz uma estrutura mais enxuta, né? Que aqui é uma sala, que nem é uma sala, eu dou aula aqui, fica mais fácil, né? Da gente ter um controle e a gente parece que fica mais, a gente encara mais esse papel de homem-empresa, né? A empresa de um homem só, né? E eu queria que tu contasse um pouquinho como é que foi, assim, o processo da Overdrive, né? Tu e o Cris, quando vocês vieram lá da Allegro e tal, e como é que está funcionando hoje também a questão
das aulas, assim, principalmente... Bom, fala primeiro da escola e depois a gente vai falar das aulas. Tá, legal, massa. Cara, eu super me identifico com isso que tu falou, é uma coisa que acaba acontecendo, mas também eu vejo como um processo natural, porque pelo menos eu tenho muito essa veia empreendedora, né? Eu fui me descobrindo com o tempo, eu fui curtindo muito ler e estudar sobre o assunto, essa coisa de tu criar uma proposta de valor legal, de tu realmente fazer coisas diferenciadas para que tu possa entregar, né, o teu valor, aquilo que tu faz, que no nosso caso é a aula, né, de guitarra e violão, da melhor maneira possível. E muitas vezes a melhor forma de garantir que a gente vai conseguir entregar isso de uma maneira que a gente tem orgulho, de que a gente se sinta parte e tal, é assumindo as rédeas, né? De fato, é muito trabalhoso, a gente tem que fazer tudo, né? Então, a gente vai se dividindo lá em todas as funções, ainda que a gente, por estar em dois, a gente consegue, né, ter um jogo de cintura ali para ir delegando um pouquinho um com o outro e a gente vai se dividindo, mas é uma escolha, né? Uma coisa que a gente acaba abrindo mão, que é diferente. Quando a gente é professor em uma escola, a gente tem toda essa estrutura já organizada para possibilitar que a gente foque mais na aula em si, né? Ali a gente tem que fazer o dobro, a gente tem que garantir que vai estar dando uma boa aula, né? Vai estar fazendo uma aula de qualidade, enquanto a gente vai estar gerindo o negócio não só para manter, mas também para que ele possa crescer, né? Para que a gente possa ir para frente, que a gente possa criar novas ideias, novos projetos. Então, é uma coisa bem desafiadora, mas que eu particularmente gosto muito de fazer. Hoje eu já não me imagino sem, né? Não me imagino estar no outro lado, assim, como era antigamente, apesar de que sinto falta do café na Negateca lá, mas isso a gente pode resolver. Quando passar essa confusão toda aí, a gente resolve o café com pastel, vai ser um prazer, mas eu curto muito esse lance, né? E a gente montou a escola, é o nosso 4º ano de Overdrive Guitar School, montamos com a intenção de fazer uma escola focada em guitarra e violão, né? Seria a primeira escola focada nesses instrumentos aqui da Serra, e a gente queria, né, que fosse meio que a Disneylândia do cara que quer aprender guitarra ou violão, assim. Fosse a primeira coisa que viesse na cabeça, por justamente a gente ter um ambiente que foca nisso, que remete a isso, o equipamento da escola, tantos festivais que a gente promove, onde a gente contrata, né, tem uma banda de apoio fixa, e aí o foco fica mesmo nas guitarras, né, os alunos de guitarra, workshops que a gente já promoveu, eventos, coisas assim. E a gente também fez o projeto do Play Experience, que é uma aula de prática de banda, que a gente está no 2º ano. Inclusive, a gente estava com o projeto para fazer o primeiro Play Experience Live, né? A gente ia fazer uma noite ao vivo quando estourou aí a pandemia. E, ironicamente, ia ser no 1º de abril, né? A gente já escolheu a data meio sujeita a dar errado, assim. Premonição. Então, eu gosto de estar na frente, assim, né, desses projetos, de estar pensando, de estar trazendo novas soluções, porque eu vejo que isso faz uma diferença gigante para a galera que está tocando, né? Eu vejo cada vez mais a galera mais nova, não tem mais aquele lance de montar banda tanto quanto a gente tinha, né? Mais ou menos a internet deixou a galera meio individualizada, cada um tocando no seu canto, e isso dificulta um pouco tu fazer a coisa acontecer a ponto de virar aquela chave de, eu quero só tocar por prazer, e não tem nada de errado nisso, tocar por hobby, porque eu curto, e o aluno que vai fazer essa transição para, de repente, eu quero construir uma carreira e tal. Eu vejo que, para mim, foi muito legal ter esse processo, assim, de ter coisas que me estimulavam para que eu pudesse me sentir, né, preparado para abraçar uma carreira como músico. E eu tento me colocar um pouquinho nesse outro lado para proporcionar situações assim também. Se o aluno ele quer o hobby, beleza, a gente vai ter uma abordagem, a gente tem produtos ali que vão adequar para essa cabeça, para esse objetivo, mas se o cara já tem uma visão mais profissional, é legal que a gente possa proporcionar esses outros braços, né, da escola, que o cara vai ter. Eu tenho feito umas consultorias também para alguns alunos focado em music business, que foi um assunto que eu estudei também, estudei bastante, então aos pouquinhos a gente consegue ir agregando outras coisas na escola e é algo que por estar nessa parte mais gerencial, a gente tem mais liberdade, né? Eu gosto bastante desse lado aí. Mas eu costumo dizer que a gente... É que, na verdade, uma escola, né, quando uma pessoa vem estudar, uma escola, a pessoa vem para aprender
a tocar, tipo, o cara vem aqui e quer aprender a tocar bateria e tal. Mas quando eu quis ser professor, eu quis ser músico porque eu vi pessoas fazendo isso, né? E aquilo, como eu tive essas pessoas de referência, talvez a gente precise proporcionar ambientes, né, e situações que as pessoas também sintam que podem fazer isso, né? Tipo assim, a gente não quer ser os últimos professores de música do mundo, a gente quer que tenha um monte de professor de música, porque se tiver um monte, vai ter um monte de gente aprendendo música, e música faz bem demais, né? Então, eu acho que a nossa missão é meio também dar uma sacudida nisso, e é justamente tentando pensar aquelas situações que a gente viveu de uma maneira diferente. Por exemplo, eu pensei aqui em dar aula de bateria em grupo, que era uma coisa que não tinha, né? Que não rolava. Então, daí usa as baterias eletrônicas. Eu tinha medo das baterias eletrônicas, mas hoje eu vejo que é bom demais, e a molecada mais nova, assim, que eles estão high-tech, né? Eles estão assim, para eles, cara, eu acho que um dia a gente vai chegar num ponto que a bateria acústica ela vai ser assim quase quando o cara vai naquele museu e vê aquela craviola assim de antigamente, sabe? Porque a tecnologia assim, ela vem a galope assim, e a gente tem que estar meio que se amparando nisso, né? Então, eu acho muito massa assim que a gente proporcione para as pessoas mais do que só uma aula, né? A aula é o que traz ele aqui, mas a gente tem que mostrar que existem coisas que a gente pode oferecer mais do que a aula. Muito massa. Legal. Cara, eu vejo assim que de um tempo para cá vem surgindo mais escolas de música, que eu acho ótimo, e que elas vêm vindo nesse formato que nem a gente optou, assim, que é um formato mais enxuto, né? E me parece, talvez, que seja até uma tendência, e um pouco também é porque a gente tem o curso de música aqui em Caxias, né, o de licenciatura, o que forma muitos músicos, e o cara vai trabalhar e vai abrir a escola dele, ou vai se juntar com alguma escola e tal. E junto a isso, a gente tem as questões da internet que vieram também com a pandemia aí, né? Que muita gente já tinha esse expertise de dar aula online, né? Tanto ao vivo ou com esse sistema de gravar, né? Vai gravando e disponibilizando conteúdo. E que eu me encontrei meio perdido pela questão que eu acho da bateria. A bateria é um pouco, me pareceu assim um pouco complicado. Tentei, né? E uma coisa que eu notei também, que eu dou muita aula para criança, e criança, assim, online é um pouco complicado, porque vai ter que ter um pai junto lá, porque senão o cara vai embora e tu fica ali, cadê? Chamando, né? Então, como que tá e como que foi para ti, assim, eu sei que tem um cara que produz muito material, né, na rede, e como que tá sendo a questão das aulas, assim, tu tem aula online, tu tá disponibilizando, tu faz ao vivo, tu faz com gravações, como é que tu gerenciou, assim, Legal, legal, cara. Como é que tu salvou nessa parada aí que a gente teve que fazer? Legal. Cara, eu só vou fazer uns ganchos de algumas coisas que vieram na cabeça. Vai. Falar algumas coisas e aí depois eu te respondo. Ó, a Maria ali, pessoal comentando, marcando presença, legal. Então, assim, cara, primeiro sobre a questão que a gente estava falando de criar experiências para os alunos, eu acho isso muito legal. Teve um dia que eu me dei conta de uma situação que, assim, quando a gente tem aquele dia de agenda cheia, às vezes o cara tem, sei lá, 6, 7 aulas no mesmo dia, a gente não se dá conta, né? Porque uma aula atrás da outra, e amanhã tem de novo, aquela, né? Beleza. A partir do momento que eu comecei a pensar que para o aluno, aqueles são os 50 minutos de aula dele que ele vai ter uma vez por semana. Se a gente não fizer aquele tempo do cara ser especial, né? O aluno ele tem que ir lá e ele tem que ter uma experiência. Acho que tu colocou isso muito bem. E a gente tem que ver isso, né? Não é só mais uma aula. Para o aluno, é o momento que ele está chegando ali, que ele, é o sonho dele, muitas vezes, né? O lazer dele. Então é muito importante a gente, como professor, ter essa mentalidade.
sobre a abertura de várias escolas, eu acho fantástico. E assim, desde que as escolas sejam as melhores possíveis, né? A concorrência ela é boa quando ela é competente, porque aí ela cria, ela fomenta mais músicos. O guitarrista que faz aula em outra escola é o cara que vai curtir o meu vídeo, que, né, se ele tiver um bom professor, o professor que vai fazer com que ele se interesse cada vez mais, que ele vai evoluindo, acaba sendo uma pessoa que entra, né, no mundo da música, tem uma experiência positiva, ele vai no teu show, ele vai no meu show, ele vai comprar CD, ele vai fomentar isso na internet, né, de várias formas. Então eu acho que isso é super saudável, é muito legal. Tenho observado também essa tendência de escolas, né, mais segmentadas, negócios menores, acho que é uma tendência bacana. E chegando na questão da internet, eu não sou o fã número um da tecnologia, assim. Eu sou aquele cara que, sei lá, quando surge uma rede social, eu não vou ser o primeiro a ir lá fazer uma conta, né? Eu normalmente sou o último. Quando eu vejo que já não tem mais escapatória, putz, vou ter que abrir um TikTok aí, sei lá, que é essa rede social nova da galera mais jovem. Aí eu, né, quando eu vejo que não tem escapatória, eu entro. Mas eu já tem um bom tempo que eu percebi que o mundo está indo por essa direção e já é um caminho sem volta, né? Não tem como a gente escapar. A gente tem que se aliar da tecnologia e tem muita coisa positiva. E eu acho que a pandemia, o que acabou acontecendo foi que ela acelerou alguns processos que já vinham acontecendo, né? Isso tanto, se a gente fosse falar de uma coisa mais ampla como um e-commerce, assim, né? Comprar online, como entrega de comida, e não ia ser diferente com aula de música. A gente ter essa possibilidade foi uma coisa muito boa. No início da pandemia foi meio assustador, né? Ali quando estourou de março, ali, metade de março, acho que foi, não lembro exatamente, mas tava aquela coisa meio, pô, o que que vai ser, né? Como é que a gente vai fazer? Mas já tendo um pouquinho de experiência de produzir conteúdo, logo eu fui me posicionando, conversando com os alunos, chegando em consensos, né? Como é que a gente poderia trabalhar. Então, eu usei desde Skype para fazer aulas assim por videochamada em tempo real. Alguns alunos se adaptaram muito bem e curtiram fazer as aulas por WhatsApp, onde eu mandava uma lição já pré-gravada. Dessa forma, o aluno podia assistir a hora que quiser, quantas vezes ele quiser. O aluno pode, enfim, mandar uma dúvida, pode mandar um vídeo dele tocando. Alguns são mais, né, introspectivos ali, não tinham tanto esse ímpeto de, tá aqui meu vídeo, olha, manda feedback, mas que é uma coisa super válida também, né, para esse tipo de momento. E eu também tive o lançamento do meu curso online, que foi durante a pandemia, já era uma coisa que eu vinha preparando, e aí eu falei, não, acho que vai ser o momento para lançar, porque a galera está em casa, de repente está querendo estudar, e para mim também ia ser uma forma interessante de dar uma equilibrada nas coisas. Então eu terminei as gravações e é um curso que eu disponibilizei via plataforma. Até estou vendo ali o Arthur entrou, um dos meus alunos do curso lá do Penta Sem Limites, e é um formato de Hotmart que eu gosto muito e eu consumo esse formato. Esse formato me permitiu também ser aluno. Tem um curso que eu faço de harmonia do Frangambalho. Então, é uma coisa muito legal, né? E eu acho que a tecnologia está trazendo essas novas oportunidades. Eu tenho hoje 2 alunos que acabaram vindo através do Instagram, que são de São Paulo, fazem aula comigo. Um faz por WhatsApp, nesse formato de aula de vídeo, e o outro faz aulas avulsas, de tempo em tempo, via Skype. Eu tive um ex-aluno que era ele morava aqui em Caxias, foi morar na Itália, agora está morando em Curitiba, e aí na pandemia ele, quero voltar a fazer aula, quero fazer aula com o Sacha, que já tinha sido meu professor e tal. Então, eu estou vendo como uma oportunidade também, né? A gente vê que quanto mais a gente trabalhar a nossa marca pessoal, quanto mais a gente quebrar um pouquinho da fronteira regional, utilizando a janela da internet para isso, mais a demanda por aula deixa de ser uma coisa local. E a gente passa a não oferecer o nosso produto somente para um espectro ali de 500 mil habitantes de Caxias, que vai afunilando para quem gosta de música, para quem mora no bairro perto e tal. A gente começa a ter uma ferramenta para o mundo, né? Uma possibilidade, um produto que, de repente, a gente pode estar no meu curso. Eu tenho um aluno que é de Portugal. É uma coisa que eu nunca imaginei assim que fosse acontecer e que a internet possibilita. Então, eu acho que, como eu falei antes, não tem como ir contra, a gente tem que procurar estudar isso. A gente já está acostumado como, né, a empresa de um homem só, quando a gente gera as escolas ali, fazer essa mentalidade, esse trabalho. E como músico, a gente tem que fazer um pouquinho de tudo, né? Tem que editar vídeo, tem que gravar, tem que estar se atualizando de redes sociais, de tecnologia, de tudo um pouco, né? Então, a minha conclusão é essa. Eu acho que
veio para ficar, é um catalisador, né? Está acelerando um pouco as coisas que já vinham acontecendo, e eu acho que é interessante a gente ficar atento cada vez mais para essas soluções digitais, aí, soluções online, que elas permitem a gente levar a nossa mensagem aí para mais pessoas. Massa, eu concordo. Eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade assim desse esse gerenciamento pessoal. Eu me enxergo muito mais como professor do que como músico, e aí canalizo para a escola. Eu penso mais na escola do que em mim, né? Mas foi um jeito que eu arrumei, assim, porque senão parecia que ficava meio assim, fazer aula com o Léo, fazer aula na Dom, então ficou uma coisa. Aí eu tentei focar, mas isso por uma deficiência minha, né, de gerenciamento, porque o cara também tem que fazer muitas coisas, mas tem que ter aquilo que é possível dar conta, né? Daqui a pouco, porque a gente tem que se organizar, né? Porque tem a planilha do horário, né? Então, ó, na terça tem que fazer os negócios os depósitos da grana que entrou. No outro dia tem a faxina, tem que limpar a escola, tem que, né? Então a gente tem que comprar as coisas que tá faltando, essa coisa. Então, mas realmente a gente precisa de um gerenciamento, e a internet também facilita, tem coisas que nos facilitam nesse momento, né? Nós dois fomos juntos colar cartaz nas escolas de música, né? A gente saía para colar cartaz. Hoje, colar cartaz, cara, tu pode ir se tu quiser dar uma volta para colar cartaz, entendeu? Porque hoje é Instagram, Facebook, o TikTok nós estamos resistindo ainda, né? Mas então as coisas, e a gente não tem. Se a gente hoje for ainda ficar colando cartaz, né? Então é muito tempo perdido. Cara, tem algumas perguntas. E uma pergunta veio aqui, ó, ao vivo, que é do nosso querido amigo Henrique Tibola. O Tibola é engraçado porque cada vez que eu vejo o Tibola, ele envelheceu 5 anos, né? Ele é uma coisa absurda. Cara, eu não sei se o Tibola tá tentando zoar a gente, mas ele pediu se é possível ser músico e também ter uma outra profissão. Parece aquela piada, né? Tu é músico, mas tu trabalha ou não? Tu só é músico, né? Então, acho que a gente podia responder assim, tu podia falar sobre a importância da profissão, né? Músico e professor, né? Que isso as pessoas acham, os músicos, eles se divertem, né? Como se fosse um problema, né? Como se o cara só vale a pena se sofrer, né? Então, talvez acho que a gente podia falar sobre a importância, né, da gente respeitar a nossa profissão. Nós mesmos, o respeito começa pela gente, né? Legal, né? Fazendo um gancho ali também sobre essa questão de redes sociais, ali falando rapidinho, é um dilema, né, a coisa da escola e tal, e eu acho que o cara, quando ele busca o professor, é importante os dois lados, mas tem aquela coisa, pega o EMAI. Quando eu fui para o EMAI, eu não tinha a menor preocupação de quem ia ser meu professor, sabe? É aquela coisa, não, tu tá indo para a escola, então é legal também isso de tu construir o marketing da escola, ao ponto que a pessoa tenha uma confiança tão grande, né, da metodologia, do ambiente, daquilo que tu oferece, mas também tem esse caminho inverso, que é importante também a gente trabalhar um pouco da nossa marca pessoal, porque muitas vezes isso passa uma confiança. Mas fica também a dica, assim, muitas vezes a galera vai procurar o professor, né, com quem eu vou estudar. Nem sempre os melhores músicos são os professores com a melhor didática, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que ter também, tem que estar ligado, né? Eu acho bem importante. Dá um salve ali, ó, o Juliano, o Cauri, o Franchi. Legal ver a galera aí marcando presença na live. O povo tava por aí também. Legal. E, bem, cara, sobre a questão da nossa profissão, né, profissão músico, eu acho que tu falou tudo quando tu disse que começa por nós mesmos, né, a gente precisa se valorizar, a gente precisa bater o pé, não, eu sou músico, com muito orgulho, a nossa profissão, ela tem um pouco dessa coisa, né, que o pessoal vê com olhos, às vezes meio que, o cara se diverte, então, né, pô, tu já viu alguém pedir para um médico vir fazer uma cirurgiazinha para divulgar o trabalho dele? Não, né?
Mas o músico pode, pô, essa, né, vai aparecer para tantas pessoas, não sei o que, esse show. Então, eu acho que a gente tem que se respeitar, a gente tem que se valorizar, sim. É uma questão de mentalidade. A gente investe tanto, né, na nossa carreira, em estudar, em fazer aula com os melhores professores, em ter um equipamento em dia, enfim, é uma profissão. A arte é importante, a arte faz bem, né? A gente transforma vidas, a gente muitas vezes previne que as pessoas precisam ir para outros profissionais, né, da área da saúde. Então, eu acho que a gente tem, sim, um valor muito grande. E quando a gente enxerga isso, quando a gente começa a perceber... Tem até... Eu gostei muito quando estudei com o Kiko Loureiro sobre Music Business, ele apresentava lá a pirâmide de Maslow, né? O primeiro capítulo do curso é para te convencer da importância daquilo que tu faz. Ele mostrou, tá aqui, pirâmide das necessidades humanas. A pessoa ela tem que se relacionar, ela tem que desenvolver o lado emocional, e a gente entra aqui. Então, a partir da forma que a gente começa a enxergar que aquilo que a gente faz não é divertido, claro que é, mas isso é um plus. Também vai ter o lado não tão divertido assim no dia a dia, né? Para que a gente possa chegar lá no palco e fazer o nosso trabalho. Então, de repente, ali na pergunta do Tibola, sim, de repente tu até pode ter uma outra profissão e tocar, né? Mas dificilmente tu vai conseguir seguir por dois caminhos e ser bem sucedido nos dois, né? Eu acho que a música ela é uma coisa que exige muito da gente. A gente tem que ser um profissional, né? Eu faço coisas hoje que eu nunca imaginei que eu fosse ter que fazer, né? Desde ter que editar vídeo, a fazer miniatura para o meu canal do YouTube. Eu faço coisas assim que fazem parte hoje do músico de 2020, assim, que eu nunca imaginei que fossem ser habilidades que eu fosse precisar me dedicar. Então, se eu tivesse que conciliar isso com outras coisas, provavelmente eu não conseguiria me dedicar tanto. Claro, a gente tem exemplos, sei lá, pega o Brian May, o cara é formado em física quântica e é guitarrista do Queen, mas né, provavelmente ele estava bem mais preocupado em ensaiar, em compor as melhores músicas do que em trabalhar num laboratório de física, né? Então, acho que sim, tu pode conciliar as paixões e tal, mas eu acho que é bem importante bater nessa tecla da importância da nossa profissão, do trabalho que a gente faz. E se a gente não se enxergar assim, se a gente não bater o pé, né, em algumas situações aí, a gente não vai ter isso vindo, né, naturalmente das outras pessoas. Massa, massa. Sasha, vou nos encaminhando para o final, e aí eu vou trazer as perguntinhas que vieram no box lá. São perguntas mais relacionadas, as perguntas leves, né? Perguntas relacionadas mais a guitarrísticas, né? E aí, quem melhor do que tu, né, para responder. Cara, uma pergunta que veio é se tu recomenda, isso é uma coisa que os alunos gostam muito e eu uso muito nas aulas, métodos, né? Até para exemplificar, tu pega um método aqui, ó, tem o Gary Chester, tem o Stick Control, são métodos mais antigos, mas agora tem umas coisas mais novas, né? Então a gente mostra que tem coisas, métodos do passado que a gente conseguia lá com Xerox, que vinha com carimbo do músico que comprou, e hoje já tem coisas que tu entra ali no site da UCLA, tu baixa e vai estudar, sabe? Então, a pergunta é se tem algum método, não, antigo ou novo, que tu recomenda, assim, que seja... Tem algumas coisas que talvez sejam leituras importantes, né? Métodos são coisas que a gente precisa passar, que são realmente bacanas. Se tem algum método de guitarra, eu quero acreditar que seja, que tu recomenda aí pra galera, ou que tu usou, que tu gostou muito, uma coisa assim. Legal. 2 nomes, tá? Paul Gilbert, que é um Intensive Rock 2, e o John Petrucci, que é o Wild Stringdom, que é uma coletânea de uma coluna que ele escrevia para a revista Guitar World, que eu gosto muito. Claro, são métodos que já têm um certo nível. O legal da aula particular é que a gente condensa todo esse conteúdo de uma forma, né, com um cronograma organizado para a necessidade, para o ritmo de cada aluno. Mas esses 2 métodos, com certeza, foram os métodos que mais me marcaram. Eu já estudei várias vezes, já passei para vários alunos e que mudaram a minha forma de ver o instrumento. Assim. São 2 métodos que eu recomendo fortemente. Já aconteceu comigo assim, às vezes o aluno ele quer muito fazer um método, ou ele se sente que precisa fazer aquele livro do começo ao fim, e aí a gente às vezes tem que estar junto, o cara vem, quero que tu faça comigo, porque
e aí às vezes tu tem que ir costurando coisas entre as etapas ali para facilitar os caminhos, porque, cara, o método vem ali, o exercício, a partitura, hoje tem os vídeos, né, mas na época vinha só o escrito, e aí, cara, tu e a folha e te vira, né? Então, eu acho que o professor também tem essa missão, né, essa função de tu clarear o caminho para o cara, porque cada pessoa, às vezes, pega diferente as coisas, né? Então, eu lembro que quando inventaram o Encore, para mim foi uma dádiva, assim, porque eu transcrevi as coisas para saber se eu estava tocando direito, né? Então, claro, hoje já vem com o vídeo ali, o cara tocando a partitura em cima, o vídeo embaixo, então tá mais o conteúdo vem mais mastigado, assim. Mas às vezes a missão do professor também é fazer isso, né? Fazer esse clareamento e, assim, e dar essa mão para a galera fazer os métodos, os exercícios que tá afim. Tem uma pergunta aqui que, para nós encerrar, é uma pergunta de $1 milhão quase. Gibson ou Fender? Então, cara, são duas guitarras. Velho, não precisa responder. Guitarras lendárias, todas com sua importância, cada uma mais adequada para uma situação, ambas muito versáteis. Qualquer uma das duas, o músico vai estar muito, muito, muito bem servido, tanto para timbre limpo quanto para distorção. Eu tenho uma queda muito grande por Gibson por causa dos meus Guitar Heroes, e felizmente consegui desenvolver uma parceria com a distribuição oficial da marca aqui, então sou suspeito para falar, mas tenho a minha Fender, adoro, sou louco pelo timbre daquela guitarra também. Se tivesse que escolher uma só, Gibson, mas que bom não precisar escolher. Ótimo. Tenha uma de cada, por favor. Trabalhe e lute para ter as duas, pelo amor de Deus. E um amplificador valvulado. Cara, massa, eu queria, antes da gente acabar, assim, dar todos esses serviços, assim, da escola, das tuas parcerias, também acho importante, da canal, a gente... eu sei que tu usa o Sasha Z porque o sobrenome é um pouco difícil de escrever e pronunciar. Então, por favor, nós temos 20 segundos. Vamos lá, Sasha Z no YouTube, aqui no Insta, Facebook, Spotify. Quero agradecer de coração pelo convite para a live. Overdrive Guitar School, quem estiver procurando aulas de guitarra ou violão, procurem a gente lá que vai ser um prazer. Obrigado, Sasha, valeu.